A pregação de hoje, aparentemente, para aqueles que não conhecem muito bem sobre o tema, parece ser algo que se refere somente à vida religiosa. Nós vamos falar a respeito dos votos, ou vínculos, ou compromisso, no qual, na verdade, os religiosos assim o fazem. Nós chamamos de conselhos evangélicos, que não são exatamente pobreza, obediência e castidade. Vamos falar sobre as virtudes necessárias para viver cada um desses votos, ou vínculos, ou compromissos. Mas, amados, uma coisa que eu quero deixar bem claro, que na verdade não é à toa que chama conselhos evangélicos, ou seja, o conselho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O conselho de Jesus é só para os religiosos? Não, só para todos nós. E nós vamos perceber muito claramente, através de uma passagem bíblica, que eu quero iniciar exatamente essa pregação com vocês. Nessa passagem, em Lucas, no capítulo 14, versículo 28, no qual o Senhor nos diz o seguinte, versículo 28 seguintes: quem de vós, com efeito, querendo construir uma torre, primeiro no versículo 25, desculpa. Grandes multidões acompanhavam Jesus. Voltou-se e disse-lhes: se alguém vem a mim e não odeia seu próprio pai, mãe, mulher, filhos, filhas, irmãos, irmãs, até a própria vida, não pode ser meu discípulo. Quem não carrega a sua cruz e vem após mim, não pode ser meu discípulo. E aí continua nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quem de vós, com efeito, querendo construir uma torre, primeiro não se senta para calcular as despesas e ponderar se tem como terminar? Não aconteça que, tendo colocado o alicerce e não sendo capaz de acabar, todos os que virem começarem a caçoar e dizendo: este homem começou a construir e não pôde acabar. Ou ainda, qual rei que, partindo para guerrear com outro rei, primeiro não se senta para examinar se com 10.000 homens poderá confrontar-se com aqueles a quem contra ele vem 20.000 homens? Do contrário, quando o outro ainda está longe, envia uma embaixada para perguntar as condições de paz. Igualmente, portanto, qualquer de vós que não renunciar a tudo o que possui, não pode ser meu discípulo. E termina nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo: o sal de fato é bom, porém se até o sal tornar-se insonso, com que há de temperar? Não presta para nada, nem para a terra, nem é útil para o esterco. Joga-no fora. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Eles leem esse evangelho para vocês, que eles deixam muito claro. Jesus, ele tem algumas pregações que ele se dirige a pessoas específicas. Jesus chama os 3 discípulos mais próximos dele para que possam estar com ele ali no Horto das Oliveiras. E ali ele dirige diretamente a esses 3. Jesus, ele fala coisas direcionadas a Pedro. Diz: tu és Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno nunca prevalecerão contra ela. Isso é dirigido somente ao Papa da igreja. Só que aqui Jesus, ele fala a toda a multidão: quem quiser vir após mim, todos vós, toma a sua cruz, vem e segue-me. Renuncia a si mesmo. Renuncia exatamente tudo para me seguir. Ou seja, na verdade, aqui estão contidos os conselhos evangélicos, no qual Jesus nos mostra que é necessário ter uma liberdade para que nós possamos segui-lo. Se nós estamos tão apegados a tantas coisas, não conseguimos seguir Jesus. Se muitas coisas ainda se tornam mais importantes do que Ele na nossa vida, não conseguimos segui-lo de verdade. Não conseguimos nos tornar discípulos autênticos e verdadeiros de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A palavra discípulo significa aquele que segue. Quem segue Jesus de verdade, ele tem essa capacidade, essa liberdade
de abandonar tudo por causa dele. Quando eu digo abandonar tudo, não estou querendo dizer abandonar a família. Estou querendo dizer não colocar nada nem ninguém acima dele. E é interessante porque aqui o Senhor nos fala de coisas que são boas. Ele fala exatamente daquilo que nós podemos possuir durante toda a nossa vida. Ele fala exatamente daquilo que nós temos de pessoas, de relacionamentos. Ele fala exatamente o relacionamento conosco mesmo. Tudo que é bom. Só que, no entanto, fala para a pessoa que está do teu lado. Deus te propõe algo muito melhor. Algo mais sublime. Amados, na verdade o Senhor, quando Ele fala de renúncia, Ele não fala do pecado em si. Ele já propõe, já tem como princípio de que você já está renunciando ao teu pecado. Mas Ele está falando exatamente de coisas boas, de coisas que são importantes para a tua vida, mas você tem uma liberdade, uma confiança tão grande nele, de que se você deixar tudo por causa dele, ele vai te dar 100 vezes mais, e no fim da vida, a vida é eterna. Essa confiança que nós devemos ter no Senhor. E é por isso que aqueles que são chamados à vida religiosa de uma forma mais perfeita, são chamados a viver exatamente esses conselhos evangélicos. Todo cristão batizado é chamado a viver esses conselhos evangélicos. E quais são eles? Vamos ver se vocês estão bom aí de compreensão a respeito da doutrina da igreja. Quais são os conselhos evangélicos? Pobreza, castidade. Isso mesmo, uma salva de palmas para vocês. Amados, é lógico que nós vamos falar desse tema especificamente no Diário de Santa Faustina Kowalska, que nos mostra de uma forma muito bela exatamente essa parte. Inclusive, tem uma relação estrita com exatamente o Catecismo da Igreja Católica. Se você pegar o Catecismo da Igreja Católica, você vai ver exatamente a semelhança desse ensinamento dentro do Catecismo da Igreja Católica, que está aqui no Diário de Santa Faustina. E no Diário de Santa Faustina Kowalska, no número 93, nos fala a respeito disso. E vai nos dizer o seguinte: o que é o voto? O voto é uma promessa voluntária feita a Deus de realizar a ação mais perfeita. Aqui ele está falando exatamente dos votos religiosos, que aquilo que é conselho para todos, para os religiosos, é um voto, é um compromisso de viver a pobreza, a obediência e a castidade, como forma de um compromisso maior com o nosso Deus, uma busca de perfeição, ou seja, na busca da santidade. E é interessante como continua dizendo exatamente aqui no próprio Diário de Santa Faustina, dizendo o seguinte: o voto obriga em coisas ordenadas pelos mandamentos. E aí então Santa Faustina vai dizer o seguinte: a realização da ação em coisas ordenadas pelo mandamento é de duplo valor e mérito, enquanto a sua negligência é uma dupla transgressão e maldade. E aí continua: porque quando se transgride o voto, se acrescenta então ao pecado contra o mandamento, ainda também se torna um sacrilégio. Porque existe um peso maior. De acordo com a autoridade, de acordo com aquilo que Deus confia, existe um peso maior a respeito disso. Qual é, por exemplo, quando uma pessoa transgride a obediência? Ela tem ali necessariamente a regra de vida própria, e ela deixa de cumprir aquela regra por negligência, ou por soberba, ou por orgulho. Ela está infringindo especificamente mandamentos da lei de Deus. Ele está infringindo o primeiro mandamento da lei de Deus, que é amar a Deus sobre todas as coisas. Ela está infringindo o quarto mandamento da lei de Deus, que se fala sobre a obediência à autoridade e o respeito às autoridades. Tudo isso está sendo infringido. Só que para a vida religiosa isso tem uma incidência maior. Por quê? Porque esses foram chamados a viver de forma mais perfeita. Deus separou. A palavra consagração significa isso. Separou exatamente para isso. Para viver de uma forma mais perfeita esses conselhos evangélicos. Para ser um sinal no mundo de que é possível vivê-los. De mostrar que vale a pena entregar a sua vida inteiramente para o Senhor. E olha que coisa interessante que Santa Faustina vai dizer exatamente a respeito disso.
algo que é extremamente importante para nós. Fala para a pessoa que está do teu lado. Você já veio, né, seguir Jesus pronto? Você já veio pronto? Eu acho que não. Amados, todos nós, quando começamos a seguir nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, seguimos com as nossas limitações, com as nossas fraquezas. Só que nós não podemos dar desculpas por conta disso. Dizendo assim, mas na minha família tinha isso, mas na minha casa era assim. Eu conheci um amigo meu, né, e eu achei fantástico exatamente aquilo que Deus fez na vida dele, porque ele cresceu, na verdade, ouvindo do pai dele. Filho, mulher é o seguinte, leva tudo pro paredão. Não tem essa não perdoa ninguém. Ele cresceu ouvindo isso do pai dele. No entanto, quando ele ouviu os conceitos evangélicos, quando ele começou necessariamente a conhecer nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ali ele obedeceu mais a voz de Deus, mais aquilo que Deus falava, mais os mandamentos da lei de Deus, do que o pai dele. Esse tipo de renúncia que nós somos chamados a fazer, porque se você ama mais seu pai, sua mãe, seus irmãos, tudo mais do que Jesus Cristo, você não é digno dele. A quem você tem que mais ouvir nessa vida é a Deus. Está acima, os mandamentos da lei de Deus estão acima de todas as leis. Os mandamentos da lei de Deus estão acima de toda e qualquer ordem neste mundo. Pois bem, e aí então Santa Faustina ela vai dizer o seguinte, que porque constitui um fundamento da vida religiosa, ela está falando exatamente dessas virtudes, ela está falando especificamente da vivência desses votos, se comprometem a buscar intensamente a perfeição através desses 3 votos. E aí ela vai dizer o seguinte, o estado religioso por si só não exige perfeição já adquirida, ou seja, você não vem pronto, você não vem já pronto e acabado, e é exatamente isso, não é exigido de você. Só que a exigência que vem aqui é exatamente aquilo que nos ensina nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo através de Santa Faustina, mas obriga sob pena de pecado ao trabalho diário para conquistá-lo. Ou seja, se você não está fazendo nada para conquistar as virtudes necessárias para a tua vida, você implica em pecado. Você que está vivendo a vida religiosa e não está fazendo nada para mudar. Porque às vezes nós podemos dizer assim, né? Tem aquele complexo ou aquela síndrome de Gabriela. Eu nasci assim, cresci assim e vou morrer assim. Você tem que me aguentar. Você tem que me amar do jeito que eu sou. Quantas vezes a gente dá essa desculpa? E no entanto, amados, se nós não estamos nesse processo de crescimento, nesse processo de busca ali de mudança de vida, nós estamos pecando. Nós estamos negligenciando todo o investimento que Deus está fazendo na nossa vida. E não é pouco. Se a gente for olhar para trás, quanta coisa Deus já investiu na nossa vida, quanta formação, quantas comunhões. Quantas vezes comungamos o corpo, sangue, alma e divindade de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo? Quantos ensinamentos já recebemos? Se nós não estamos nesse processo de mudança de vida, nós estamos negligenciando isso e por esse motivo nós estamos pecando. E é exatamente isso que nos diz aqui o Diário de Santa Faustina. Você não é obrigado a estar pronto já, mas você é obrigado a buscar esse caminho de perfeição. Pois bem, o diário ainda fala sobre essa questão dessa busca, desse caminho de perfeição, que são exatamente a busca de viver esses votos, ou esses compromissos, ou esses conselhos evangélicos, que vai dizer o seguinte, o Estado vai dizer ainda o seguinte, que são os votos religiosos solenes. Depois a gente vai entrar nessa parte, mas algo que é mais importante do que isso agora para nós, as virtudes para conquistar exatamente isso. Santa Faustina vai dizer o seguinte, o voto abrange apenas o que é ordenado sobre a pena de pecado, ou seja, fica só na lei. Eu tenho que cumprir isso porque senão eu vou ter uma pena por conta disso. Eu tenho que cumprir isso porque está ali nas regras de vida. Eu tenho que cumprir isso porque de uma certa forma eu me comprometi com essa realidade.
Mas a virtude, que necessariamente é algo muito mais elevado que isso, vai dizer Santa Faustina, ao passo que a virtude se eleva mais alto e facilita o cumprimento do voto. E, ao contrário, transgredindo o voto, comete-se falta contra a virtude e fere a mesma. Amados, olha que coisa mais interessante para a nossa vida. Todos nós fomos chamados à vivência exatamente dessa verdadeira liberdade de filhos de Deus. Essa liberdade de viver ali a pobreza evangélica, essa liberdade de viver a castidade, essa liberdade de viver uma obediência a Deus. Mas para que nós possamos chegar exatamente a esse ponto, nós precisamos de virtudes que são necessárias. Falando um pouco a respeito de temperamento, por exemplo, um colérico, para que ele possa adquirir a virtude da obediência, muitas vezes, por incrível que pareça, ele vai precisar de um dom de fortaleza. Por quê? Porque vai ter que ser violento contra si mesmo. Quantos santos da igreja que nós nos espantamos como olhando exatamente o exemplo dessas pessoas, porque adquiriram virtudes fantásticas. Mas essa virtude foi adquirida porque a partir do momento que aquela pessoa se colocou em luta, e Deus, na verdade, Ele vai proporcionar situações e ocasiões para que a gente possa alcançar essa virtude. Por exemplo, São Francisco Sales. O que muitas pessoas não sabem, São Francisco Sales era colérico. E muitas vezes atribuíram a Dom Bosco exatamente essa história, mas é dele, no qual ali ele muitas vezes conversava com as pessoas, ele tinha uma vontade terrível de matar um. Tem até uma frase que nós brincamos, né, que saiu na internet há muito tempo atrás. Ele olhava para algumas pessoas e dizia: se eu pudesse eu matava mil, se eu pudesse eu matava mil, eu matava essa pessoa. Mas, no entanto, amados, ele adquiriu essa virtude da temperança, desse autocontrole, até dessa fortaleza para lutar exatamente com os seus próprios impulsos. O que ele fazia para se controlar, para vocês terem uma ideia? Ele ali, então, raspava a mesa onde ele ficava toda raspada, porque o que ele não fazia com a pessoa, ele pegava e segurava na mesa, para conseguir ali se controlar diante de certas situações. É uma virtude. No rosto dele, você viu uma bondade. Inclusive, na verdade, a marca de São Francisco Sales é exatamente a doçura. Um homem colérico. Ou seja, olha como que a virtude é capaz de transformar a vida de uma pessoa. Mas é uma luta, irmãos. Não é uma situação assim como bem dizia o Diogo, né? Ontem ele falava muito bem a respeito dessa questão da virtude da castidade, né? Ali da vivência da pureza, deve ser guardada. Ele dizia o seguinte: o que aconteceu com Santa Faustina? Deus foi lá, apareceu a ela um cinto de ouro, e esse cinto de ouro que ele entregou a ela era a virtude exatamente da castidade, da pureza, que Deus concedeu a ela. Aí então pronto, não preciso fazer mais nada, já estou pronto e acabado. Pode aparecer qualquer pessoa, de qualquer jeito, qualquer tentação, que eu não caio. É assim que funciona a coisa? Não. Exige luta. Exige violência. Mas não violência contra o outro, violência contra nós mesmos. A palavra de Deus nos diz e nos fala de uma forma muito clara que o reino dos céus, ele é arrebatado por violência. E somente os violentos herdarão o reino dos céus. Se você se acomoda, se você acha, quem sabe um dia, né? Quem sabe um dia eu consigo. Quem sabe um dia acontece assim, um anjo do céu que desce, toca a trombeta e diz: olha, agora você já pode tomar posse porque você mudou nessa área da tua vida. Quem dera que fosse assim. Não é. Muito pelo contrário, amados. Exige luta, exige uma batalha constante, diária, essa busca diária que o Senhor quer que nós possamos empreender, para que nós possamos alcançar essas virtudes que são tão importantes para a nossa vida.
Santa Faustina, falando diretamente a respeito desses votos ou conselhos evangélicos, ela vai nos dizer o seguinte, falando primeiro a respeito do voto de pobreza. Voto de pobreza é a espontânea renúncia ao direito de propriedade ou do seu uso com o objetivo de agradar a Deus. Que bens estão relacionados ao voto de pobreza? Vai perguntar exatamente o diário. Todos os bens objetivos e pertencentes à congregação. Amados, quando eu olhava exatamente para o diário de Santa Faustina, me remetia ao Tratado da Verdadeira Devoção a Maria, quando nós nos ofertamos, toda a nossa comunidade missionária Caminho, Verdade e Vida é consagrada à Nossa Mãe Maria Santíssima. E dentro do Tratado da Verdadeira Devoção à Nossa Mãe Maria Santíssima, nesse molde de consagração, nos fala que quando nós nos consagramos a ela, pertence a ela agora todos os bens interiores e exteriores. Tem um amigo meu que ele foi fazer a consagração Nossa Senhora, e ele então, uma experiência muito bonita que ele teve com Nossa Mãe Maria Santíssima, e ele então estava para fazer a sua consagração à Nossa Mãe Maria Santíssima, que não constitui pura e simplesmente você usar ali necessariamente algo simbólico, mas é exatamente algo, um compromisso que nós fazemos com a Mãe de Deus, verdadeiro, real. E ali então, no momento em que ele fazia sua preparação, depois de ter feito todo o estudo, toda a preparação ali, ele começou a fazer um processo de renúncia. E ali então, Nossa Mãe Maria Santíssima perguntou para ele, o que você está disposto a renunciar? Aí ele começou a falar de coisas exteriores, de bens exteriores, e de repente Maria Santíssima disse, você é capaz, seria capaz de amar mais a Deus do que os teus próprios filhos? Você seria capaz de renunciar aos teus próprios filhos por amor a Deus? Ou seja, exatamente aquilo que nos diz o Evangelho. Quem você ama mais? Não é deixar de amar, mas amar mais. E ali na hora que ele, quando ele falava a respeito dos bens exteriores, tudo bem. Entendeu? Ele estava ali, mesmo que de uma certa forma, às vezes, situações financeiras, situações difíceis poderiam acontecer, mas mesmo assim ele confiou, ele ali entregou tudo. Mas quando falou exatamente da questão, daquilo que era mais caro para ele deu uma engasgada, ele pensou, e por fim ele disse, sim, eu entrego, mesmo os filhos. É lógico que, a irmã Márcia mesmo tem um testemunho bonito, que a mãe dela, por causa das enfermidades que ela teve quando ela era pequena, entregou e consagrou ela a Nossa Mãe Maria Santíssima. E quando consagra é dela. Não adianta querer de volta, Ela ficou brava depois que Deus a chamou para a vida religiosa, mas é da dela. Foi consagrada a ela. Amados, a gente tem que ter essa liberdade total de fazer isso. E quando se fala exatamente desse voto de pobreza, exatamente são os bens interiores e exteriores, para que o Senhor haja em nós conforme lhe aprouver. Nós nos colocamos diante de Deus como um indigente, como alguém que não tem nada, e só é enriquecido pela presença dele, que confia que todas as coisas serão para a glória de Deus, tudo que nos vier em nossa vida. Essa é a disponibilidade que Deus espera de nós quando nós fazemos esse compromisso com Ele. E é bonito quando ela fala a respeito das virtudes da pobreza, que vai nos dizer o seguinte: é a virtude evangélica que obriga o coração a desprender-se dos apegos e das coisas temporais a ela. O religioso, em virtude da profissão, está estritamente obrigado. E aí então ela vai mostrar a respeito dessa obrigação que todos nós temos diante de Deus e como vivê-la através da virtude. Vai nos dizer o seguinte: são 4 graus de pobreza na profissão religiosa. Dispor de algo independente dos superiores, ou seja, mesmo que ele não peça, mas que vocês tenham a liberdade total de dispor. Evitar o supérfluo, ou seja, não querer coisas que de uma certa forma não são necessárias.
para a tua vida. E aí então vai dizer ainda, de boa vontade, dar preferência às coisas piores. Será que alguém tem a capacidade de fazer isso? Chega lá, o maior pedaço do bolo, você dá para outra pessoa, você fica com o menorzinho. Aquela questão lá, chega alguma coisa de doação aqui na casa, nossa, essa aqui é minha. Não, você vai lá e dá para aquela pessoa e fica com a mais humilde, a mais simples. Isso mostra que ele está um pouquinho longe disso, dessa virtude da pobreza, abandonar-se sem reserva. E por fim, que na verdade eu acho que talvez seja a parte mais difícil do voto, da vivência dessa pobreza evangélica, é quando ali vai nos dizer, alegrar-se com a indigência. Ou seja, alegrar por não ter nada. Alegrar necessariamente porque naquele dia pode ser que não tenha aquilo que você gostaria que tivesse, mas mesmo assim você louva a Deus, agradece ao Senhor. Quantas experiências maravilhosas nós já fizemos na comunidade, de estar com vontade de comer alguma coisa e a gente agradece a Deus por não ter, mas ao mesmo tempo a gente confia na providência de Deus, e aí Deus vai lá e Ele olha exatamente para essa necessidade. Eu gosto muito de usar isso como exemplo. Quando Deus criou o homem, não foi o homem que virou para Deus e disse, olha, tem alguma coisa de errado. O porquinho tem sua porquinha, o cavalo tem a sua égua, e eu, como é que fico? O senhor não pensou em mim, não? Amados, foi Deus que olhou para o homem e disse, você está muito feliz, vou te dar um problema para você. Não foi isso que falou, não. Foi Deus que olhou para o homem e disse, não é bom que o homem esteja só. Vou lhe fazer uma companheira que seja adequada. E aí então, ele fez a mulher. Ou seja, foi Deus que teve a iniciativa e que olhou para o homem e que viu que não era bom que o homem esteja só. Fala comigo. Deus conhece todas as coisas. Sabe de tudo aquilo que eu preciso. Antes que eu peça. Que eu nunca tenha dúvida disso em meu coração. Porque muitas vezes a gente pode ter essa dúvida, achando que Deus não está nem aí para a nossa felicidade. Está nem aí porque eu preciso. Está nem aí não se importando porque eu estou passando por isso ou estou passando por aquilo. Muito pelo contrário. Só que nós temos que nos abandonar. Muitas vezes Deus está permitindo porque quer que você tenha uma confiança maior nele. Existe algo que agrada mais o coração de Deus. O que mais agrada o coração de Deus é a confiança total que nós temos que ter nele. Tanto que o contrário disso é verdade também. O que mais desagrada a Deus é a falta de confiança nele. E é por isso que muitas vezes Deus nos permite certas coisas, para que nós possamos desapegar e ter uma confiança total nele. A respeito do voto de castidade, vai nos dizer o seguinte, a renúncia a evitar tudo que seja proibido pelo 6º e pelo 9º mandamento, ou seja, referente a pecado contra a castidade e referente exatamente a cobiçar a mulher do próximo ou o homem da próxima. Ou seja, tudo começa exatamente com o desejo contrário à vontade de Deus. E é interessante, que eu quero já entrar nessa parte, para não me delongar tanto, né, como já estou, a respeito da virtude da castidade, que vai falar algo muito interessante. Como nós podemos viver exatamente essas virtudes? Como nós podemos viver, na verdade, a castidade? Isso para muita gente é um tabu. Para muitas pessoas, como padre? A carne é fraca, mas como padre? Desde pequeno eu necessariamente tive experiência aqui ou ali com relação à minha sexualidade, ou houve experiências negativas referente a isso. Quantas situações já passei, quantos filmes, quantas situações já vi, e como viver exatamente essa pureza, ou viver essa castidade hoje. E aí então, o diário nos dá o segredo para isso, dizendo o seguinte, quais são as maneiras para preservar a virtude, adquiri-la e preservá-la? Vai dizer o seguinte,
Subjugar as tentações interiores com o pensamento de Deus. Pensar sempre que Deus está vendo todas as coisas. E se aquilo que você está fazendo agrada o coração de Deus. Mesmo que sejam coisas menores. Será que aquela conversa agrada o coração de Deus? Será que ver certas coisas que todo mundo faz, todo mundo está fazendo isso, o que tem de mal, Padre? Agrada o coração de Deus? Esse pensamento que nós devemos ter diante das coisas e atitudes e palavras que muitas vezes estamos vivendo. Porque uma pequena chama é capaz também de incendiar uma floresta. Pois bem, outro conselho que é extremamente importante para a nossa vida. Enquanto as tentações exteriores, evitar as ocasiões. Ou seja, como que nós podemos não cair no pecado contra a castidade, evitando as ocasiões? Vigiar significa exatamente isso. Quais são as ocasiões que têm nos levado exatamente para esse pecado? Quais são as ocasiões que nós não estamos evitando? E aqui eu dou um exemplo, que lógico não é nessa área, mas que serve exatamente para esse momento. Existe um monge que ele então gostava muito de linguiça. É uma das comidas prediletas dele. Né? E ele então disse o seguinte: eu vou fazer uma mortificação, e aí então pode fazer a linguiça mais gostosa que tiver, bem mais preparada, e pode colocar na mesa que eu não vou comer. Porque eu estou fazendo essa abstinência de linguiça. E estava lá na mesa. Mas ele pensou consigo: está muito fácil. Eu vou pegar esse prato de linguiça e colocar próximo ali do meu nariz. Próximo de mim esse prato. Para que eu tenha que evitar exatamente isso. E ele pensou consigo, depois de um certo tempo: está fácil ainda para mim. Eu vou fazer o seguinte: eu vou chegar ali a linguiça pertinho do meu nariz, vou sentir o cheiro dela ali, né? Porque eu vou sentir água na boca e mesmo assim eu não vou comer. E ele fez. E não comeu. E ele disse: eu estou podendo. Eu sou o cara. E aí então ele pegou agora e falou assim: eu vou fazer o seguinte, eu vou chegar, encostar na minha boca. Eu vou encostar na minha boca e não vou comer. O que aconteceu? Comeu. Quando ele viu, ele já tinha engolido o negócio. E aí, por fim, esqueceu do compromisso, esqueceu da abstinência dele e comeu aquele prato inteiro. Ou seja, amados, primeiro, a gente não pode confiar em nós mesmos. Segundo, nós temos que evitar as ocasiões para não cair. Muitas vezes a gente acha que está bom, que está podendo, que está conseguindo, porque eu tenho esse propósito, eu jamais vou cair, Padre. Pode ficar tranquilo. Amados, evita as ocasiões que levam ao pecado, porque começa tudo exatamente pequeno e depois vai se tornando algo grande. Por isso que Jesus então ele vai ensinar o seguinte: ouvistes o que foi dito, não cometerás adultério. Eu, porém, vos digo, não olhe com olhar de cobiça, porque aí você já cometeu o adultério dentro do teu coração. Porque começa aí. Começa aqui, através de não evitar o olhar. Começa aqui, através de não evitar as ocasiões do nosso pecado. Nós não podemos confiar em nós mesmos. E aí continua os conselhos que o diário nos dá a respeito da castidade. Vigiar os sentidos. Ou seja, se você não vigia os teus sentimentos, Santa Faustina Kowalska tem uma experiência muito bonita, que até mesmo uma situação que parece muito simples, ela começou a perceber que ela sentiu afeto por uma pessoa e ela teve a coragem de expor isso. Era uma coisa simples, aparentemente inocente, mas que poderia levar a outra coisa. E é por esse motivo que ela expôs aquela situação. E aí vem outro conselho que nos dá também aqui no diário. Afastar rapidamente das tentações, evitar todas as amizades particulares. Existem amizades que nos levam para o pecado. Existem amizades que às vezes parece boa, a conversa parece que flui, mas no entanto cada vez mais nos deixa, fazendo com que a gente deixe a oração, vai fazendo com que a gente deixe as coisas de Deus, e essas amizades estão levando a gente para longe de Deus. E muitas vezes a gente não evita
isso na nossa vida. E aí, Santa Faustina Kowalska, ele vai nos dizer, ter um espírito de mortificação, revelar as tentações ao confessor, ou seja, ter coragem de falar tudo que está passando aqui dentro, ter coragem de falar o que está passando no teu pensamento, as situações que muitas vezes estão te aprisionando, ter coragem de fazer isso. Isso vai evitar muitas e muitas situações na nossa vida. E por fim, ela vai dizer, a humildade e o espírito de oração, e a perseverança na modéstia, a fidelidade na regra, sincera, e por fim o grande segredo, amados, que é viver a castidade, tem uma devoção muito grande por Maria Santíssima e São José. Esse segredo é extremamente importante. Por mais que você faça grandes propósitos, por mais que você reze, mas você precisa, para que sejam guardiões ali, exatamente da tua vida, da tua pureza, você precisa de Nossa Mãe Maria Santíssima e de São José. Quantas vezes eu disse, São José, valei-nos! Até, assim, vou rasgar o verbo. Tem outro dia, estava lá, sozinho, e de repente ali chegou uma pessoa e disse, eu quero pegar um ramo, e exatamente do domingo de Ramos, ótimo, tranquilo, pode pegar. Mas a pessoa assim, estava uma mistura entre baile funk e roupa íntima. Era o vestuário da pessoa, estava mais ou menos assim. Aí eu falei assim, valei-me São José. Depois, a hora que a pessoa foi abaixar, pegou o ramo, não, pode deixar, eu pego você. Você não tem achar para pegar ramo, não. Eu estou, assim, rasgando o verbo, porque é necessário muitas vezes saber que são essas atitudes que vão fazer com que a gente preserve. Não adianta a gente dar bobeira, querer dialogar com tentação. Dialogar com tentação é certeza de queda, amados. Nós não podemos dar essa bobeira. Agora falando sobre o voto da obediência. Parece, todo mundo pensa que os dois outros votos, os dois outros conselhos evangélicos, para todos, são mais simples. São mais difíceis. Nossa, castidade! Meu Deus do céu! É coisa para ter. É coisa para gente que não mora nesse planeta. A gente pensa exatamente na questão ali da vivência, exatamente da pobreza. Meu Deus, não consigo ficar sem isso, sem ficar aquilo, sem aquilo outro. Que coisa mais difícil. Mas mais difícil é a obediência. Por quê? Porque de todas as renúncias que Jesus falou no Evangelho, ele deixa por último a mais difícil. Quem não renunciar a si mesmo, a sua própria vontade, não pode ser meu discípulo. Assim como Jesus ali no Getsemane, no Horto das Oliveiras, ele disse, Pai, se for possível, afasta de mim esse cálice, eu não quero. Mas seja feita a tua vontade, não a minha vontade. É isso que é obediência. Querer, eu não quero, mas eis-me aqui. Faça do jeito que o Senhor quiser. E amados, é por isso que Santa Faustina aqui no diário vai dizer o seguinte, o voto da obediência é superior aos dois primeiros, porque ele propriamente constitui um holocausto. E é mais necessário porque constrói e vivifica todo o organismo da vida religiosa. Repete comigo, sem obediência. Eu não consigo viver a fidelidade a Deus. É impossível alguém conseguir viver a fidelidade a Deus sem obediência. A obediência é exatamente aquilo que vivifica, aquilo que alicerça, aquilo que dá constância exatamente na nossa vida. É por isso, amados, que aqui ele chama a obediência de holocausto. O que é um holocausto? Porque existia dois tipos de sacrifício no templo. Um era o sacrifício de parte, que era feito ali do cordeiro, de touro, que partia, parte era consumida, parte necessariamente ficava com o sacerdote, com sua família. Outro era as vítimas que eram para o holocausto, que era queimada por completo. Ou seja, a nossa vontade, ela se consome inteiramente para fazer a vontade de Deus. É o sacrifício no altar do coração, no nosso coração,
por amor a Deus. Uma entrega total. Eu não tenho mais vontade, desejo. Toda a minha vontade, tudo pertence ao Senhor. Eu não tenho mais exatamente a minha vida. A minha vida é o Senhor. É aquilo que São Paulo vai dizer. Já não sou eu que vivo, mas é Cristo que vive em mim. Eu já não tenho uma atitude, eu só quero saber se aquilo é vontade de Deus ou não. Se não for vontade de Deus, eu não quero. Por mais que aquilo me agrade, por mais que aquilo de uma certa forma me apetece, o que para mim é mais importante é consagrar a minha vontade, a vontade do Senhor. Isso implica exatamente o voto de obediência. E amados, quantas e quantas vezes Santa Faustina Kowalska viveu isso, e aquilo foi para ela exatamente algo tão difícil. Né? Tem até uma história interessante, engraçada, quando ela lia de uma certa forma, algumas irmãs que nem eram superioras, veja bem, nem eram superioras de Santa Faustina, falaram para ela: nós estamos limpando aqui, você está atrapalhando, senta na mesa. E só sai da mesa a hora que a gente mandar. Ela então ficava sentada na mesa lá, a superiora viu aquilo lá, meteu o fundo nela. Ou seja, ela obedeceu mesmo sem precisar obedecer. Amados, tem um outro momento que é belíssimo exatamente ali em Santa Faustina Kowalska, porque, e a gente vai falar um pouquinho a respeito disso também no encontro da Divina Misericórdia, a respeito das batalhas espirituais de Santa Faustina. Uma certa vez, atormentada, tão atormentada pelo inimigo, ela achou que era vontade de Deus que ela pegasse todos os escritos que ela estava escrevendo, o diário, e pôs fogo nele, porque aquilo que estava escrevendo não era vontade de Deus. Ela pôs fogo, ela queimou tudo. E ela foi lá e falou para o confessor. O confessor falou: você está louca, não é, isso é vontade de Deus. O confessor mandou ela escrever tudo de novo. Ela tem que escrever tudo de novo. Se ela não fosse obediente, imagina se Santo Faustino dissesse: não, eu já pus fogo, eu não vou mexer com isso mais não. Já deu trabalho, eu não quero mexer com isso mais não. Nós não teríamos o diário de Santa Faustina, essa riqueza tão grande, que ali está inserido no cerne do nosso carisma. Ou seja, essa preciosidade só teve por causa da obediência de Santa Faustina. Pois bem, a obediência é algo difícil, mas é algo que traz um fruto belíssimo. Nas nossas santas regras, e ali também como nós rezamos, também nas nossas orações, nós dizemos que a obediência é o perfume. A obediência é o perfume que destrói o tentador. E amados, quando nós olhamos, por exemplo, a vida de Santa Rita, no qual ali no convento, uma das primeiras coisas que foi pedido para ela fazer, até de uma forma de humilhação para ela, dizendo: vai regar esse toco seco que está aí. Era um pau podre. Vamos ser sinceros, era um pau podre que estava jogado no chão. E a superiora disse para ela: vai regar isso aí. Você vai regar isso aí durante um ano. Ela ficou um ano jogando água naquele toco podre. O que aconteceu? Por causa da obediência dessa mulher, ali brotou uma videira que deu uvas. E que ali necessariamente foi produzido uvas e uvas e uvas, e produz até hoje um toco que não tinha vida nenhuma, por causa da obediência. Amados, às vezes nós não compreendemos, não entendemos porque Deus nos pede algo, e às vezes nos pede algo por outra pessoa, mas nós temos que ter a capacidade suficiente de obedecer. É por isso que o primeiro mandamento da lei de Deus, qual que é? Mas na verdade esse mandamento é consequência. A primeira coisa que vem nesse mandamento, a primeira parte desse mandamento, muitas vezes a gente não diz. A primeira parte desse mandamento diz: ouve Israel, o Senhor teu Deus é o único Senhor. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração. Ou seja, aprenda a ouvir, a obedecer primeiro. É exatamente nesse sentido, amados. Só que, para que nós possamos obedecer, existem algumas virtudes que são necessárias para que a gente possa adquirir para obedecer a Deus.
E aqui, nessas virtudes, vai dizer o seguinte, depois eu vou pegar uma parte que Santo Inácio, né, de Loyola, o Santo Inácio aqui tem uma parte que ela pega o ensinamento de Santo Inácio e coloca no seu diário. E vai dizer o seguinte: para que a pessoa possa viver exatamente essa obediência a Deus, ela precisa de algumas coisas que são extremamente necessárias. A virtude da obediência é tão necessária ao religioso que mesmo que façam bem, essa parte é muito importante, eu estava esquecendo dela. A virtude da obediência é tão necessária ao religioso que mesmo que façam bem, mas contra a obediência, os seus atos tornam-se maus e sem mérito. Sabe o que significa isso? Se você fizer qualquer coisa estando em desobediência, por melhor que pareça, isso anula todos os bens que nós podemos fazer nessa vida. Tudo tem que estar em obediência. Só vai dar fruto se estivermos em obediência. Sem mim nada podeis fazer. Está desligado da videira. Está fazendo ali necessariamente um galho desligado da videira. E você não consegue dar fruto. Por mais que você tente ou tenta fazer alguma coisa de bom, desligado da videira, ou seja, fora da obediência a Deus, nada dá fruto neste mundo. E aí, ela pega exatamente os escritos de Santo Inácio de Loyola, que vai nos mostrar exatamente algumas coisas que são importantes para que a gente possa viver essa obediência. Mas pegando para a nossa vida religiosa, um dos conselhos que ela dá, ela fala por que muitas vezes as pessoas não vivem, não conseguem obedecer às outras pessoas. Ela diz o seguinte: por preconceito, né, quantas vezes a pessoa olha para o superior ou para aquela pessoa que Deus colocou na sua vida para que ela pudesse obedecer, um diretor espiritual, um confessor, ela não obedece, primeiro porque tem preconceito. Ele não sabe nada a respeito disso, eu que sei. Outros, por antipatia, por não compreender exatamente que era para o bem daquela pessoa, por murmuração e crítica, ou seja, aquela pessoa que, a pessoa falou isso porque não gosta de mim, e começa a murmurar, começa a reclamar, começa a criticar aquilo que a pessoa disse. Depois, também as pessoas não obedecem, porque a gente acha muitas vezes que a pessoa obedeceu quando ela fez, mas quando ela teve lentidão em fazer, ela também está num processo de rebeldia, de desobediência. Depois eu vou. Quem sabe depois eu apareço. Mas não, espera aí eu vou dar prioridade para as minhas coisas, não vou obedecer. Depois eu obedeço. Isso também é desobediência. E por fim, ela vai falar sobre a negligência. Eu esqueci, mas esqueceu não, porque você foi deixando, você foi procrastinando e deixou para depois. Por isso que aconteceu uma desobediência. E aí então, Santo Inácio de Loyola, ele vai dizer o seguinte: no superior, quem quer que ele seja, sempre veja Deus. Ou seja, olhe as ordens que são dadas àquela pessoa que Deus constitui autoridade na tua vida, como a voz do próprio Deus. E muitas vezes Deus vai usar aquela pessoa para poder te livrar de muitas coisas. É por isso que a gente tem que ter humildade suficiente de ouvir. E vai dizer ainda, outro conselho que ele nos dá: justificar diante de si mesmo a ordem ou opinião do superior. Aceitar toda a ordem como se fosse de Deus. Ou seja, o que significa justificar? Você olhar para si mesmo, mesmo que você comece a murmurar e dizer, eu não vou obedecer, eu não concordo com isso e tal. Mas aí você diz, como aconteceu com Naamã, o sírio. O servo dele justificou para ele a ordem do profeta. Se fosse alguma coisa difícil, você faria. Ele pediu alguma coisa fácil para você, por que você não vai fazer? E ele então foi e fez. E aí então ficou curado. Ou seja, nós temos que muitas vezes justificar e dizer, não, eu vou obedecer. Se ele tivesse pedido alguma coisa difícil para mim, eu faria, mas ele pediu alguma coisa fácil, por que eu não vou fazer? Hoje a gente começa a justificar para que nós possamos obedecer. E por fim, o conselho mais importante que ele nos dá, o meio geral para obedecermos, é a humildade. Não há coisa difícil para as pessoas que são humildes. Ou seja, quando não temos humildade, temos dificuldade em aceitar, ouvir, obedecer qualquer pessoa, por mais que aquela pessoa tenha razão na nossa vida. O que mais nos atrapalha é a soberba e o orgulho, porque não queremos ouvir nada nem ninguém, somente a nós mesmos.
É o que nos atrapalha vivermos exatamente esse voto. Só que uma coisa que é extremamente importante, né, que aqui também está no diário, que eu acabei pulando essa parte, que vai dizer o seguinte: toda a quebra de todos esses votos, todas as vezes que a gente deixa de viver isso, principalmente os religiosos, principalmente os padres, principalmente aqueles que foram chamados a uma perfeição maior, deixem de viver isso. Isso é um prejuízo para a congregação, pela congregação, a vida religiosa como um todo, mas também para toda a humanidade. Tem um prejuízo, tem uma incidência, tem uma situação grave que acontece. Aqueles que Deus confia mais, espera mais deles, que muitas vezes acabam fazendo exatamente o contrário e acabam se tornando um grande escândalo. É aquilo que vai dizer o evangelho de hoje, o evangelho que eu li de Lucas no capítulo 14. Sal que perde sabor, não serve nem para esterco, não serve absolutamente para nada. Uma vida religiosa que perde e não vive esses conselhos evangélicos não serve para absolutamente nada. E o pior, se torna um sacrilégio, um pecado grave para toda a humanidade. E aí, eu quero encerrar, desculpa me alongar, mas eu preciso fazer isso, né? Eu trouxe aqui exatamente a profecia de La Salette, que fala a respeito exatamente dessa realidade. Talvez seja uma realidade que nós estamos vivendo hoje. E vocês, né, discernam e percebam exatamente o quanto, na verdade, isso tem uma incidência direta na nossa humanidade hoje. Nossa Mãe Maria Santíssima explicou aos videntes e chorava pelos pecados da humanidade, que deveriam rezar para que o braço do seu Filho Jesus não pesasse sobre a terra. Além da mensagem confiada dos dois videntes, pediu oração e penitência pela humanidade. A Mãe de Deus confiou a esses videntes um segredo, que deveria ser revelado somente em 1858, tendo em vista que essa revelação, né, de La Salette, especificamente foi revelada em 1846. A Mãe de Deus, né, confiou a eles, e uma coisa que é interessante, isso é aprovado pela nossa igreja. Nós temos papas que afirmaram, Papa Pio IX aprovou essa aparição. O Papa Leão XIII também reconheceu, e o Papa João Paulo II considerou como o coração das profecias de Nossa Mãe Maria Santíssima. E vai dizer o seguinte: os sacerdotes, ministros do meu filho, pela sua má vida, sua irreverência e impiedade na celebração dos santos mistérios, pelo amor ao dinheiro, das honrarias e dos prazeres, tornaram-se cloacas de impureza. Sim, os sacerdotes atraem a vingança e para sobre suas cabeças. Ai dos sacerdotes e das pessoas consagradas a Deus, que pela sua infidelidade e má vida crucificam de novo o meu filho. Os pecados das pessoas consagradas a Deus bradam os céus e clamam por vingança. Eis que a vingança está às suas portas, pois não se encontra mais uma pessoa que implora misericórdia e perdão para o povo. Não há mais almas generosas, não há mais ninguém digno de oferecer a vítima imaculada ao Eterno Pai em favor do mundo. E continua falando a respeito dos chefes, e de modo especial também os chefes religiosos. Os condutores do meu povo negligenciam a oração e a penitência, e o demônio obscurece suas inteligências, transformaram-se nessas estrelas errantes, que o velho diabo arrastará com sua cauda para fazê-las perecer. Os maus livros abundaram sobre a terra, e os espíritos das trevas espalharam por toda parte um relaxamento universal em tudo que se refere ao serviço de Deus. Deus vai golpear de modo inaudito. Ai dos habitantes da terra, Deus vai esgotar a sua cólera, e ninguém poderá fugir a tantos males acumulados. Toda a ordem e toda a justiça serão calcados aos pés. Não se verá outra coisa senão homicídios, ódios, inveja, mentira, discórdias, sem amor pela pátria e sem amor pela família. Os governadores civis, olha que coisa interessante, em 1800, vai dizer o seguinte: os governadores civis terão todo
o mesmo objetivo, que constituirá em abolir e fazer desaparecer todo o princípio religioso para dar ao mundo, dar lugar ao materialismo, ao ateísmo e ao espiritismo e toda espécie de vícios. Os maus estenderão toda a sua malícia, até as casas as pessoas matar-se-ão e massacrar-se-ão mutuamente. Os justos sofrerão muito, suas orações e suas penitências, no entanto, suas lágrimas subirão até o céu, e todo o povo de Deus pedirá perdão de misericórdia, pedirá a mim a ajuda e intercessão. Ou seja, nós percebemos que a partir do momento que nós desviamos completamente do propósito de Deus, nós temos consequências terríveis. É por isso que nós devemos implorar a Deus constantemente, com nossas vidas, com a fidelidade e amor a Deus, o perdão e a misericórdia para toda a humanidade. Por isso Deus suscita a vida religiosa. Por isso Deus suscita a cada um de nós, para que nós possamos implorar a Deus, por toda a humanidade, o perdão e a misericórdia. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.